Inclusive agora no nosso espaço conectado, digamos assim, o nosso espaço aqui onde a gente bate uma conversa, fala sobre números, fala sobre dados. Inclusive acabei de receber o recado da Milza. Rafael, eu estou apreensiva com a chegada do IPTU 2025. E a pergunta que eu faço para o meu amigo Danilo Cacheta é essa. Tem que ficar apreensivo sim, meu amigo? Tudo bem, boa tarde, Rafael, boa tarde para todo mundo. Tem que ficar, né? Porque toda mudança causa uma apreensão, mas depende qual é a situação dela. Então... o nome dela é Vilma? Milza. Dona Milza, depende como que está a situação do seu imóvel, a gente vai te explicar agora. As mudanças do IPTU de Uberlândia surgiram, Rafael, depois de uma recomendação do Ministério Público Estadual e também do Tribunal de Contas da União. Eles pediram que a planta de valores do município fosse reavaliada. O que é a planta de valores? É quanto cada imóvel vale na cidade. Por exemplo, a Prefeitura ontem mostrou esses dados lá no evento que teve na ACIUB, só para vocês terem uma ideia. Hoje, todos os imóveis que estão em Uberlândia, no território do município de Uberlândia, custam pouco mais de 17 bilhões de reais. Ou seja, se chegasse um bilionário com 17 bilhões de reais, poderia comprar toda a cidade de Uberlândia, todos os imóveis de Uberlândia. Mas, na verdade, essa nova reavaliação olha isso, vai elevar para 145 bilhões de reais. Ou seja, a base de cálculo do imposto vai subir muito. E quem vai pagar? O cidadão. E evidentemente se prepare, se organize, e a Prefeitura tem divulgado desconto, forma de pagamento diferente, inclusive agora um prazo mais estendido para fazer o pagamento. Saiu de 6 para 10 parcelas. Mas vamos ver aqui, eu preparei algumas telas para vocês entenderem o passo a passo do que é essa mudança do IPTU. Aliás, o carnê já vai começar a chegar agora no comecinho de fevereiro para sua casa, o pagamento começa em março. Primeiro é a isenção. Isso aqui é muito importante a gente observar, Rafael. Hoje estavam isentos do pagamento do IPTU os imóveis avaliados em até 130 mil reais. Agora, a Prefeitura está passando essa faixa de isenção para os imóveis únicos com valor de até 180 mil reais. O que isso significa? Se você tem um único imóvel, uma única casa ou um único terreno com valor de até 180 mil reais, não paga IPTU, o IPTU é zerado. Ou seja, a fatia aumentou. A fatia aumentou. Hoje são aproximadamente 25 mil imóveis beneficiados, vai passar para mais de 50 mil imóveis beneficiados. Então, quer dizer, vai mais que dobrar a quantidade de imóveis que não vão pagar IPTU, desde que seja dono de um só. Porque tem eu tenho um apartamentinho aqui, mas outro apartamentinho ali. 2 apartamentinhos, não vale. Não pode. Só imóvel único. Só imóvel único. Mesmo que os dois tenham valor abaixo de 180 mil reais. É a soma. Vamos ver a próxima regra, nova mudança do IPTU. O desconto, O desconto à vista também dobrou, né? Hoje, a regra é que você podia pagar o IPTU com no máximo até 10% de desconto se pagasse em parcela única. Agora, o valor com desconto à vista será de 20%. A parcela única é até o dia 14 de março, ou seja, o carnê chega em meados de fevereiro até o fim de fevereiro e você tem até 14 de março para pagar com 20% de desconto, isso o valor já reajustado, porque agora é que vem. Eu estou só contando as coisas boas, né? A gente começa coisa boa, começa com as coisas boas primeiro, né? Desconto de 10 para 20%, 10 que era muito questionado, inclusive, 20% realmente é mais interessante. E veio. Agora, se você não quiser pagar com desconto, pode pagar o valor principal em até 10 prestações, 10 parcelas. Mas tem uma regra importante, Rafael. Porque tem um redutor. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o redutor da parcela excedente. Nossa, é difícil, mas você vai entender. Esse redutor, se a pessoa parcelou e não pagou em dia dentro do mesmo ano, ele perde o benefício da redução. Esse é perigoso, mas eu vou explicar depois. Vamos para frente aqui para você entender as outras regras. Isso aqui é o principal. Isso aqui é o principal que você tem que prestar atenção. Como que é feito hoje o cálculo do IPTU? O fiscal ia lá, o fiscal da prefeitura, ia lá, olhava assim, eu acho que esse imóvel aqui vale tanto, e botava na tabela e pagava em cima daquilo. Isso é quando era feita a reavaliação. Na maioria dos casos, a base de cálculo do IPTU era sobre o valor que o proprietário comprou o imóvel lá atrás.
Então, suponhamos, tinha caso, Rafael, disparidade de caso, a Avenida Rondon Pacheco, por exemplo, a pessoa comprou na década de 80, que não tinha asfalto, que o córrego passava lá, o valor era desse tamaninho aqui, ó. Agora é uma supervalorização, mas estava lá na prefeitura registrado aquele valor pequenininho. Então, resultado, isso acontece, sabe aonde que isso tem muito? Cidade Jardim. Alô, você do Cidade Jardim. Verdade. Fica preocupado aí, porque o Cidade Jardim supervalorizou, é um bairro nobre hoje, e lá os terrenos são muito grandes, a maioria dos terrenos são grandes. As casas são gigantes. Gigantes, e que tinha lá imóvel avaliado de 65 mil, 70 mil reais. Imóvel, assim, que vale mais de 1 milhão de reais. Com certeza vale mais que 1 milhão de reais. Então, o que a prefeitura fez? Falou assim, olha, a gente precisa ter, primeiro, critérios objetivos. A primeira regra é, a base de cálculo do IPTU será a partir do valor de venda do imóvel, o valor de mercado do imóvel. Por exemplo, se o Rafael fosse vender a casa dele hoje, quanto que ele venderia essa casa para mim? É esse o valor que vai ser calculado o IPTU. Estou enrolado. Mas aí você fala assim, mas como que ele vai chegar a esse valor? Aí é que é o X da questão, tá lá na lei. São 23 critérios objetivos que foram estabelecidos a partir de uma norma técnica da ABNT. Então, agora o fiscal não pode chegar lá com a lupinha mais e falar assim, eu acho que vale tanto. Ele vai ter que olhar lá na tabelinha dele e ticando todos esses critérios da ABNT. Eu coloquei alguns deles aqui porque 23 é muita coisa, né? Vamos lá. Então, por exemplo, qual a área construída? Quantos metros quadrados? A área privativa, porque tem condomínio. Se for condomínio, tem a área privativa e a área comum. Isso influencia no preço do imóvel. A área do terreno, qual é? Se é apartamento, qual o número de pavimentos? Um andar, dois. Ou um andar. Se é no apartamento, também tem aquela questão. Quem está em mais baixo paga menos do que quem está ao andar mais de cima. O andar mais de cima. A cobertura é mais cara. É mais cara. A identificação do andar, se tem elevador, se não tem elevador, isso tudo influencia no preço do imóvel. Outra coisa, se o imóvel é de esquina, se o imóvel não é de esquina, se ele está em rua, se ele está em avenida. Alô, Shopping Park! Pessoal que comprou imóvel por 5 mil reais, comprou terreno por 5 mil reais de esquina, isso há muito tempo atrás. Então, e agora o que vale? É isso. Se é de esquina, se não é de esquina. Outro critério que é interessantíssimo, se é fechado com muro. Porque se o imóvel é murado, ele é mais caro do que o imóvel é aberto. Aí a lei fala assim, quantos muros tem o imóvel? Nossa! Até isso vai ser observado, então você vai ficar atento. Tem também o fluxo da via, se é uma rua muito movimentada, se não é movimentada, se tem comércio nessa rua, comercial. Se não tem comércio. Isso tudo vai ser avaliado pela prefeitura. Aí depois que eles avaliarem isso aqui tudo, eles chegam e falam, esse imóvel aqui do Rafael, que lá no meu cadastro era 200 mil reais, hoje vale 1 milhão de reais. Então ele vai pagar o IPTU sobre o novo valor, o valor de mercado, depois de feitas todas essas avaliações. Importante, gente, dizer que a prefeitura vai enviar o carnê e também vai disponibilizar no portal todo esse cálculo, como foi feito. Então, assim, tem o valor X, o valor do ano passado, o valor desse ano, qual é o valor, quanto que eles avaliaram o seu imóvel e vai ter um prazo para quem quiser contestar. Então, por exemplo, eu não concordo que minha casa vale 1 milhão, eu comprei ela agora valor menor, por que ela vai... Você tem um comprovante Isso, tudo, pronto. Aí vai ter lá no portal da prefeitura, vai ter um espaço que você vai poder contestar, incluir a matrícula atualizada do imóvel e fazer a contestação, mas isso é numa segunda fase. Mas tem uma pegadinha aí. Quem fizer isso tem que pagar o imposto primeiro e depois, se tiver direito, é que a prefeitura vai reembolsar, porque o prazo não dá tempo. Entendeu? Ou seja, tem que ter dinheiro no bolso. Tem que pagar o IPTU para você garantir o desconto de 20% ou começar a pagar as parcelas. Porque aí, se tiver o direito à revisão, depois a prefeitura devolve o dinheiro. Tá. Então, começa por aí. Beleza. Reavaliou, então, a planta de valores. Agora eu já tenho quais são os valores novos de cada casa no município de Uberlândia. Então, vamos para as novas alíquotas. Vamos ver. As alíquotas também mudaram.
Vamos ver a próxima aí? Isso. Como era antes, que é o valor até o ano passado. Imóvel edificado, que tem construção, 0,40% e 1%. Até 1%. A maioria está aqui, Rafael, 1%. Terrenos, né, não edificados, 1% a 2%. Aqui, a maioria também está aqui. Um é mais para sítio, área de recreio e tal. Então, a maioria é 1% e 2%. Você pode falar que 80% da população pagava o IPTU sobre 1% em casa e 2% em terreno. Agora mudou. As alíquotas, elas são escalonadas. Então vamos ver o próximo aí, Marcelo. As alíquotas são escalonadas e vai variar de acordo com o valor do imóvel. Atenção, o novo valor não é o valor que você pagava até o ano passado. Porque isso você tem que olhar. Aí, o cálculo em cima do valor atualizado. Porque senão você olha assim e fala, mas eu estou tranquilo. Vou pagar menos, eu vou pagar menos, a alíquota reduziu. Mas e se sua casa aumentou o valor da base de cálculo? Aí é o X da questão. Então aqui, imóvel não identificado, que são os terrenos, não edificado. Não tem construção. Não edificado, isso. Até R$300 mil, 0,35%. De 300 mil a 500 mil, 0,50%. De 500 mil a 1 milhão, 0,56%. E acima de 1 milhão, 0,60%. Quanto mais caro o imóvel, maior a alíquota do imposto. Agora terreno da Rondon Pacheco tá tudo aqui, ó. Tá, o perigo é aí. Tudo tá aqui, viu? Vamos ver os edificados. Vamos então. Lá. Tem aí os edificados? Vamos lá, com construção. Ó, imóveis. Não, esse ainda é o não edificado. Pulou. Enfim, mas tem também a tabela dos edificados. Que lá vai que tem construção, que é a casa, o apartamento e etc. Esse vai começar com uma alíquota para imóveis de até R$300 mil de 0,175%. 0,175% é a alíquota, então é uma redução considerável para o preço que é praticado hoje, desde que a planta seja reavaliada. Só que o cálculo tem que ser feito em cima do valor atualizado. Não se esqueça que aí o bicho vai pegar. Agora aqui é o redutor. Isso foi uma proposta. Só para você entender, essas mudanças do IPTU todas ocorreram ali no começo de dezembro, ainda na gestão do ex-prefeito Adelmo Leão. Agora, na gestão do atual prefeito Paulo Sérgio, algumas coisas foram modificadas. Uma coisa que foi modificada é esse exemplo aqui, que é a redução, para que o impacto para esse aumento não seja tão grande. Então, essa redução... Vale só para esse ano. Vale só para esse ano, mas a lei estabelece que a cada ano ele pode publicar um decreto colocando qual que vai ser a redução daquele ano, a margem. Por quê? Isso ao longo de 5 anos. Então, o valor mesmo, de fato e de direito do IPTU só vai chegar ao seu valor integral daqui a 5 anos. E a cada ano o município vai colocando a margem. Vai colocando ou não. A decisão vai ser do prefeito, que vai subindo no decreto. Então, a margem desse ano é de 80%. Esse redutor é de 80% de desconto sobre essa diferença. Ou seja, imóvel de R$100 mil, na atualização ele virou R$200 mil. Isso. Essa diferença de R$100 mil, ele tem 80% de desconto. Do valor do IPTU, do cálculo do IPTU. Nesse valor de R$100 mil. Acertei. Perfeito, acertou, Bom, é isso aí. E aí, se ele pagar à vista, ele tem uns 20% de desconto. Sobre o total. Sobre o total. Desde que o valor não seja inferior ao que ele pagou no ano passado com a correção da inflação. Certo. Entendeu? Então vamos lá. E aí ele vai se aproximar, neste ano de 2025, queira ou não, com esses benefícios, ele vai se aproximar do valor que você pagou ano passado, pagando à vista. Dependendo do imóvel e dependendo da avaliação que foi feita pela prefeitura, sim. Pode ser, sim. Aqui, então não pode ser o valor menor do que 2024 com a correção. Então, por que eu falei das parcelas? Vamos supor que você optou pelo pagamento parcelado, mas acabou que você não pagou as parcelas todas. Aí, se virar o ano, se mudar de 2025 para 2026, sem ter quitado as parcelas, você perde o benefício. Você perde o benefício do redutor. Ou seja, você já começa a pagar o valor cheio. O valor cheio direto. E você demoraria 5 anos. Tem que ficar atento a isso. Sério. Vamos ver a próxima? A isso agora. Você tem a calculadora aí? Por favor, vamos lá. Vamos na calculadora, que é pra gente calculadora explicar como é que... Deixa eu ver se eu vou dar conta de mexer nisso aqui, porque já tem muito tempo. Tem muito tempo que eu não mexo, hein, Rafael? Ai, meu Deus. Vai dar certo. Pronto. Aí. Aqui. Vou para amarelinho, que fica melhor pro povo ver. Tá bom. Vamos pensar numa casa, eu até peguei um exemplo aqui, Rafael.
Uma casa... Faz uma casa aqui, uma casinha. Eu tenho que fazer uma casa? Faz o desenho de uma casinha rapidinho. Meu Deus, agora você me apertou sem me abraçar. Vamos ver se você sabe fazer isso. Né? Aí, ó. Nossa, minha casa tá horrorosa. Deixa eu aumentar. Deixa eu deixar ela um pouquinho mais bonitinha. Ótimo. Aí, vamos colocar uma janelinha aqui. Isso, a minha casa nem janela. A minha casa tá isenta. Aqui, no meu caso, tem que ter churrasqueira. Então nós vamos pôr de 1 milhão aqui, gente. Mas vamos supor que essa casa do Rafael aqui custe 300 mil reais, certo? Certo. Vou pôr 300k aqui para facilitar. Facilita. 300 mil, Rafael, a alíquota que vai ser cobrada, que a gente falou, é de 0,175%. 300 mil vezes 0,175%. Quanto que vai ser o meu IPTU, então, em 2025? 525 reais. Isso. Ótimo. Daqui a pouco a gente vê o desconto. Agora vamos fazer de um terreno, porque terreno paga mais, não paga, Rafael? Porque ele não é edificado, e, né? na verdade, a ideia também é fazer com que as pessoas não fiquem com o terreno parado. Parado, né? Isso é importante, principalmente aqueles grandes lá da Rondon Pacheco e outras áreas aí. Tem que vender, tem que fazer rodar, tem que ser edificado. Vamos lá, terreno de 300 mil. Essa é a primeira faixa da nova alíquota da prefeitura. Então, nós estamos colocando uma casa de 300 mil e um terreno de 300 mil. Essa pega a primeira alíquota, a primeira faixa, que é a mais barata. No caso da casa, 0,175%. No caso do terreno, 0,35%. Quanto que vai dar o imposto aqui, Rafael? Deixa eu calcular de novo aqui. Calcula aí. 300 mil vezes 0,35%. 1.050. 1.050, tá certíssimo. 1.050 reais seria o imposto. Aí. Agora, vamos dar um outro exemplo aqui, Rafael, do redutor. É 80%. Redutor. Vou pôr aqui, redutor. Certo. Ele é 80%, né? Então tá, vamos supor que no ano passado, o seu IPTU chegou no valor de R$200. É o valor cheio do IPTU. R$200, certo? Ok. 2024. Em 2025, esse IPTU chegou aqui depois de feita a reavaliação da planta de valores, de aplicada a nova alíquota do imposto com base na lei, tudo isso que a gente falou, chegou a um valor de R$300, para simplificar a conta. De 300. De R$300. Qual foi a diferença aqui? R$100, então. R$100. Então, a diferença é de R$100. Você vai aplicar 80% de desconto, menos 80%. R$80. Vou pagar... Vai pagar R$20. R$20. Então, qual que vai ser o meu IPTU de 2025? R$220. Por quê? Olha aqui o detalhe. Porque 220 é maior do que 200 que eu paguei e é maior do que a inflação, que não foi de 10%. E se eu pagar à vista? Se você pagar à vista, você tem um desconto de 20% sobre esse valor aqui. Aí eu vou pagar o mesmo valor do ano passado, nesse caso especificamente. Chique, garoto, é isso aí. Muito bem, viu? Bom, espero que vocês tenham compreendido um pouco desse nosso bate-papo. O assunto, claro, que vai dar ainda muita discussão e principalmente quando os boletos, os valores chegarem realmente. Mas eu acho que é muito importante essa forma transparente de medição. Porque é muito interessante a gente saber que foi calculado com base nas normas técnicas e tudo vai estar muito claro para você lá. A prefeitura está dizendo isso. Inclusive ontem lá nesse evento que teve na CIUB, o secretário de governo do município disse o seguinte, ele brincou, né? Falou, olha, se chegar lá o valor, claro, não tiver erro, né? Você chegar lá, viu o valor de venda, que eles chamam valor venal, é o valor de venda de mercado do imóvel. Se chegar lá e esse valor for menor do que o mercado, eu compro a casa. Ele peitou lá, bicho, foi firme. Olha. Falou, se chegar o valor menor, eu compro. Quer dizer, o que ele está falando? Que foi feita uma avaliação muito minuciosa sobre o valor de mercado de cada imóvel. Serviu para isso o exemplo. E sem contar que estava muito defasado, né? Quantos e quantos anos? Estava muito defasado. Muito defasado. Bom, mas a gente vai continuar acompanhando e trazendo, claro, outras informações, respondendo os seus questionamentos. Acompanhe tudo isso que a gente vem mostrando e também através do nosso portal paranaibamais.com.br. Tá tudo lá. Acesse lá, tá tudo lá. Que obrigado, honra. Rafael. Muito obrigado. Boa tarde para você. Vou até para o intervalo rapidinho, daqui a pouco eu volto com mais Balanço Geral. Fique